Irmãos, como tem sido essa semana para você? De quinta para cá, bem? Foi bênção? Bênção? Alguém teve uma experiência aí e queira compartilhar conosco aí? Alguém teve uma experiência aí? Aqui, faz favor. Vou cortar esse negócio de experiência. Deixar esse negócio de experiência? Eu vi testemunhar também. Eu vi chegando na igreja de poder. O objetivo é isso. Os milagres estão acontecendo. Se você vai divulgar, você vai divulgar os milagres. Tem uns 4 anos que eu faço um tratamento de tendinite. Eu não podia ficar assim. Eu só ficava assim dentro da igreja. E de quinta-feira para cá eu tomei posse daquela ministração que eu vi aqui na frente e entreguei todas as minhas dores na cruz. Nossa, mas eu saí daqui fortalecida. Eu não sinto dor nenhuma mais no meu corpo. E outro testemunho que eu tenho que dar foi na célula ontem. Como foi maravilhoso, como Deus plantou naquela célula ali ontem. A minha irmã está ali, ela está aqui, a Érica. Deus fez uma cura na vida dela. Ela, pensa numa mulher cheia de dor. Era ela. Nós oramos por ela ontem, determinamos, ordenamos pelo nome do Senhor que todas as dores do corpo dela, que o Senhor tinha tirado naquela hora. Hoje ela amanheceu sem dor nenhuma. Ela botou no grupo lá. Irmãs, eu louvo a Deus pela vida de vocês e louvo a Deus pela minha vida, porque Deus me curou nesta noite. Hoje eu amanheci sem dor. Então Deus tem feito maravilhas nessa quinta-feira. Eu tenho aprendido muito nessa quinta-feira. E outro também aposto. Foi pelo telefone. Ligaram para mim sexta-feira. Irmã, ora. Eu estou orando pela essa irmã. Ela está com problema, mas eu sei que Deus deu cura a ela. Amém? Irmãos, nesse momento de louvor que a gente estava adorando a Deus, veio na minha cabeça, veio no meu coração, o nome tendinite. Eu ia anunciar aqui, como eu vou anunciar algumas outras coisas aqui. Eu creio na sua cura. Tem mais alguém que tem isso aí? Tendinite? Não? Hã? Faça favor, vem aqui, vamos orar. O Senhor hoje me deu essa palavra aqui, tendinite. Vem? Vamos surgir? Eu vou aqui. Vamos surgir. Glória a Deus. Vai, bonitão. Átila. Em nome de Jesus. Você pode orar em nome de Jesus. Você tem autoridade para isso agora. Pode orar sobre ela aí, ora sobre ela em nome de Jesus. Cadê o povo que está comigo aí a equipe que está sendo preparada, vai ser preparada aí? Pessoal da unção, vai comigo, vai orar comigo, fazer parte da equipe. Vem aqui na frente, vamos ministrar, irmãos. Vamos ministrar sobre cada um deles aqui agora, em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço, porque, ó Deus, em Ti nós temos cura, nós temos salvação, nós temos libertação. E agora, Pai, nós levantamos a nossa voz para dar uma ordem, Pai. Senhor, assim como o Senhor curou a minha irmã, Deus, o Senhor vai curar todos que estão aqui à frente, Pai. Eu repreendo toda a tendinite agora, Pai. Seja no ombro, no braço, na perna, no joelho, onde houver, ó Deus, Senhor, tendinite na mão, eu repreendo em nome de Jesus essa enfermidade agora. Nós lançamos na cruz do Calvário agora. Eu ordeno, saia em nome de Jesus toda dor, toda inflamação, toda infecção nas juntas, nos tendões, sai agora em nome de Jesus. E pelo poder do nome de Jesus nós tomamos posse da cura, Deus, agora. Em nome de Jesus, tomamos posse da cura. E declaramos a tua vitória na vida desses irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Depois eu quero vocês dando testemunho aqui também. Amém? Aleluia. Aleluia. Irmãos, no livro agora, eu não sei se alguém aqui trabalhou já em açougue, ou se alguém, o que eu vi hoje, alguém cortando carne, alguém por acaso machucou a mão cortando carne? Tem alguém aqui desse jeito aí que tenha se machucado cortando carne? O que eu vi hoje, a visão que eu tive foi essa, eu cortando carne. Não sei se alguém está solteiro, não sei se alguém se machucou cortando carne, mas essa foi a visão que eu tive hoje, orando aqui. Passei o dia todo no tempo, orando ao Senhor. Deus me deu algumas visões. Inclusive, Paulo. Nunca machucou, não? Você tem algum tipo de doença, de enfermidade, alguma coisa do seu corpo? Também não? Não, fala você não. Mas hoje eu tive 4 visões aqui à frente, orando ao Senhor durante o dia, e eu fui anotar e eu só consegui anotar 3, a 4ª eu não consegui anotar, mas eu estava em êxtase, arrebatado, eu não me lembrei, consigo me lembrar da 4ª visão. Mas o interessante foi o seguinte, irmãos, eu botei as 3 visões que eu tive. Saí, fui pregar o meu jejum agora às 5 horas da tarde, um pastor ligou para mim e disse para mim assim, está na igreja? Eu falei, não, estou em casa. Posso ir aí? Pode. Aí eu fui lá no momento que eu estava entregando o jejum. Aí conversamos. Em determinado momento eu disse para ele assim, olha, eu não entendo, não tenho noção nenhuma por quê, mas eu tive hoje algumas visões na igreja. Eu estou pedindo a Deus que me dê visões para o povo ser curado, mas eu tive uma visão com você hoje. Eu contei para ele a visão que eu tive com ele. E ele ficou assim, parado. Depois que eu terminei de contar a visão, ele disse assim, pois é, hoje eu estava no monte orando e eu pedi a Deus para te dar uma visão a meu respeito. E eu vim aqui porque eu sabia que Deus tinha te dado uma visão para mim. Porque eu não tinha ideia por que eu tive uma visão com ele. Eu estou aqui orando com os irmãos, por culto da noite. Eu tive uma visão com o pastor, não tem nada a ver com a parada aqui na minha visão. Mas ele disse, eu pedi a Deus para te dar uma visão sobre a minha vida, por isso que eu vim aqui, porque eu sabia que você tinha alguma coisa para me entregar. Amém, glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém. Tatiana, você sente dores? Você sente dores? Sente? Tem mais alguém?
Aleluia. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero falar para você sobre outro tema. Doenças, enfermidades, pragas. Está em Mateus 4, 23 e 24. Mateus 4, 23 e 24. Se você abrir o aplicativo, esse estudo já está aí. Tá? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Amém? Glória a Deus. Então o texto fala sobre doenças e enfermidades. É muito difícil a gente fazer uma divisão, uma separação do que é doença, do que é enfermidade. Eu fiz algumas pesquisas, alguns estudos para poder tentar enxergar se existe uma diferença nisso, mas os autores, as pessoas, os médicos, os formados em medicina, nem eles conseguem andar muito bem dentro desse campo. Mas o pastor Luiz Roldão, ele tem um blog onde ele comenta uma diferença entre doença e enfermidade. E muitos líderes, muitos pregadores, eles não têm todo o conhecimento, ou por desatenção, mas passam a tratar as duas situações como se elas fossem sinônimos, doenças e enfermidade. Mas nós podemos ver no texto bíblico que nós acabamos de ler, em Mateus, no capítulo 4, nós vemos que esse texto narra o momento do ministério de Jesus. E fica bem claro dentro desse texto uma separação entre doença e enfermidade. Então eu vou tentar mostrar para você alguma coisa que possa trazer um entendimento melhor para você daquilo que é doença e daquilo que é enfermidade. Então vamos lá, a doença. A doença é algo que todos nós estamos sujeitos, porque nós vivemos no corpo físico, ainda não fomos arrebatados, ainda não ganhamos um corpo glorificado, por isso nós temos esse corpo físico e esse corpo de carne, tem osso, células, e essas células podem ficar doentes, tá? Podem morrer as células ou podem ser atingidas por vírus, bactérias, essas coisas todas, tá? Pode haver também um mau funcionamento do sistema do nosso corpo ou de algum órgão, tá? Então as doenças, elas são de cunho patológico e a sua causa sempre são causas físicas, Isso afeta o nosso corpo e até mesmo a nossa mente, tá? E geralmente a doença está ligada ao físico, a uma bactéria, a um vírus, a uma disfunção das nossas células e dos nossos órgãos. Agora, quando a gente fala a respeito de enfermidade, eu queria caminhar um pouquinho mais profundo com você. Lá em Lucas 13, do versículo 10 e 11, nós lemos o seguinte: ora, ensinava Jesus no sábado em uma das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então, irmãos, nós estamos lidando aqui, a Bíblia diz aqui que Jesus estava lidando com o espírito de enfermidade. Então, nesse caso aqui, a enfermidade dessa mulher é uma enfermidade de cunho espiritual, ou seja, tem uma causa. A causa da doença da mulher andar encurvada, a causa do problema na coluna dela encurvada,
era o quê? Era um demônio, era um problema demoníaco. Tá? Então, o que nós percebemos nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que quando Jesus curava o enfermo, sempre saía um ou mais demônios do corpo do indivíduo. Então, ou então Jesus primeiro expulsava o demônio e, consequentemente, tá, a cura acontecia instantaneamente. Então, isso porque aquele demônio que ali estava era um espírito, tá, de doença, de enfermidade, um espírito que atua trazendo mal para a pessoa. Tá? Eu sei que muitos males que atingem o corpo físico, a mente, a psique da pessoa, por isso muitas pessoas acham que é apenas uma doença normal, mas muitas vezes a situação não é uma doença simplesmente uma doença física, é uma causa espiritual, ou seja, é uma ação maligna, é uma enfermidade maligna. Então, eu creio que mais ou menos a gente pode balizar dessa forma. Tá? A enfermidade ela tem um cunho mais espiritual, a doença tem um cunho mais patológico. Bem, agora se nós formos pegar as definições do grego, nós vamos observar no grego algumas palavras importantes. Por exemplo, nosos, com S, nosos, significa doença, enfermidade. É uma palavra normal, simples para doença. Também pode ser doença ou enfermidade. Agora, há algumas palavras que elas são traduzidas por enfermidade mesmo. É uma fragilidade, uma debilidade, uma fraqueza do corpo, enfermidade, como a palavra malaquia. Malaquia é enfermidade, não é como nosos, que é uma doença. Tá? Asteneia também é uma palavra que significa enfermidade, falta de força, fraqueza, debilidade, enfermidade. Só que a asteneia pode ser tanto no corpo físico como na mente, na alma. Tá? E existe uma palavra para praga. A palavra para praga é mastites. Mastites é praga, chicote, açoite, flagelo, praga, calamidade, infortúnio, especialmente enviada por Deus. Mas Deus envia praga? Envia, aí você vai ver. Depois a gente vai ver isso. Tá? Quando Salomão vai fazer a oração do templo, ele diz assim: Deus, quando o povo pecar, sair da sua presença, e o Senhor enviar uma praga para o país, se o povo se converter e não perdoa e retira a praga sobre eles. Então a praga pode ser enviada por Deus para punição e para correção? Pode. E muitas vezes acontece dessa forma. Depois eu vou, no final da ministração, vou falar sobre isso. A questão agora é a seguinte: o cristão pode ficar doente ou enfermo? O crente pode ficar doente ou enfermo? Pode. Pode sim. O crente pode ficar doente. Então, irmãos, nós cremos em milagres. Quem crê em milagre aqui? Amém? Nós cremos em milagres. Nós cremos que Deus cura hoje em resposta às orações. Amém? Amém? Nós cremos, né? Mas, durante o nosso ministério, ou durante a sua vida eclesiástica, você tem visto pessoas que são crentes, servos de Deus, e que de repente ficaram doentes. Quem que já viu um crente ficar doente? Amém? Todos nós já vimos um crente ficar doente. Pois é. Então o crente também é gente, tem corpo físico e também fica doente, né? Apesar das nossas orações, apesar da nossa vida com Deus, apesar da nossa vida de leitura da palavra, muitos crentes ficam doentes, isso é um fato inegável, tá certo? E às vezes alguns crentes chegam a morrer da enfermidade. A gente vai ver isso aqui mais na frente, tá? Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que o crente pode ficar doente. As doenças, elas não fazem distinção religiosa. A doença não é só para o tradicional, a doença não é só para o camarada que é daquela igreja X, não. A doença, ela às vezes, ela vem para todas as pessoas.
independente se o cara é pentecostal, tradicional, independente se ele é crente, se ele é católico, a doença vem não faz distinção religiosa não. O judeu fica doente, o católico fica doente, o cristão, o muçulmano fica doente. Então a doença ela vem para todas as pessoas, desde que seja ser humano, nós estamos fragilizados aí a doenças, né? Então, as doenças, ela acomete as pessoas, independente da religião dela. Tá? Amém? Está dando para entender? Glória a Deus. Agora, tem muitos crentes, muitos evangélicos, tá? Para muitos evangélicos, os crentes só adoecem e não são curados por causa da falta de fé. Então, tem igreja, tem gente que quando ficou doente, diz assim, não, é falta de fé. Tá? Ou então tem pecado. Tá? Não, o pecado traz a doença mesmo. Tá? Agora, essa questão de dizer que a pessoa não tem fé, isso aí nós não podemos entrar no mérito dessa questão, porque eu conheço muita gente de fé que ficaram doentes. Está entendendo? Eu conheço pessoas com muita fé em Deus, pessoas que são pessoas assim que têm caráter, têm vida cristã e que ficaram doentes. Eu não posso dizer que a pessoa ficou doente porque não tem fé. Não, nós não podemos falar isso não, mano. Tá? A enfermidade, ela vem às vezes ela bate na porta de qualquer um, de todo mundo, tá? Então, não podemos de maneira nenhuma julgar uma pessoa que está doente porque é falta de fé. Jamais nós podemos fazer isso, tá? Nós vamos ver pessoas aí de todas as denominações tradicionais, pentecostais, neopentecostais, sofrendo de todo tipo de mal aí. Então, nós podemos dizer que a pessoa não tem fé? Não, de forma nenhuma, irmão. Tá? Não podemos também dizer que eles pecaram contra Deus. Tá? De forma nenhuma. Porque a gente não conhece a vida espiritual da pessoa. E tem pessoa que tem uma vida espiritual, né, cheia da unção, cheia da fé. Eu vou dizer para você, tá? Eu conheço um homem que foi usado por Deus para curar, ministério de cura, passou a vida dele toda trabalhando em cura. Tá? E no final da vida veio uma enfermidade e ele morreu de câncer. Como eu vou dizer que um homem daquele não tem fé? Passou a vida toda trabalhando e curando. Não sei quantos conhecem Catherine Kuhlman. Tá? A história da vida daquela mulher, irmãos, aquela mulher, quando ela entrava no púlpito, as pessoas começavam a ser curadas nas cadeiras da igreja. Catherine Kuhlman tinha uma vida que uma unção estava com ela para milagres e para cura, que é uma coisa aí, não temos nem como falar, impressionante. O culto começava às 7h30 da noite, às 5 horas da tarde, onde ela ia pregar, não tinha mais, a quantidade de pessoas dentro do ginásio estava do lado de fora na porta esperando abrir, 5 horas da tarde, para você ver o ministério da mulher. E como morreu? Morreu de enfermidade. Como eu vou dizer que ela não tinha fé? Então, não é dessa forma que nós avaliamos as coisas. Agora, o problema todo é a crise. É que muitos cristãos, tá, muitos evangélicos, ficam doentes nesse ponto. Ou, né, tem parentes, amigos evangélicos que adoeceram. Por quê? Entram numa crise de fé. Muitos decepcionados com a sua falta de melhora ou com a morte de outros crentes fiéis. Aí o camarada passa a não crer mais em nada, abandona as suas igrejas e o próprio evangelho. Tá? Outros permanecem marcados pela dúvida, pela incerteza. Tá certo? Então, irmãos, independente do que aconteça ou do que venha acontecer com uma pessoa que é seu parente, que é alguém da sua família, da sua hereditariedade, ou alguém dos seus ancestrais, ou algum amigo, ou algum crente, irmão seu, independente do que venha acontecer, eu quero dizer para você que Deus está sentado no trono. Deus não sai do trono, Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação. Tá? Deus não muda.
Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Tá? Então Deus é Deus. Amém? Eu confesso a você, por exemplo, nós passamos uma situação esse ano, desde há 2 anos atrás, nós estamos orávamos pela irmã Euridice. Quantas campanhas eu fiz com ela? Quantas campanhas de oração? Quantos jejuns nós fizemos? Mas, e aí tá, Deus levou. E aí o que eu faço? Eu abandono Jesus, eu largo a igreja, eu deixo de crer no Senhor? Não, de forma nenhuma. A Bíblia que você tem, que eu tenho, nessa Bíblia está escrito que para Deus a morte dos seus santos é prazeroso. Deus tem prazer na morte dos santos. Embora para a gente é uma dificuldade, uma luta perder alguém, mas Deus se alegra. O que mais Deus quer que os crentes morram, porque quando morre vai lá para cima morar com Ele. Você vai para o céu morar com o Senhor. Então o que Deus quer mais? Deus quer isso, que você morra crente para poder morar com Ele. Amém? Foi o que Jesus disse, não foi o que Jesus disse? Eu vou preparar morada, depois eu venho, vou buscar você para viver comigo. Como é que você vai morar com Jesus se você não morrer aqui? Não tem jeito, irmãos. Então o que acontece? Então Deus tem prazer na morte dos santos, mas a gente não quer trabalhar sobre isso. Eu quero trabalhar sobre a questão da sua fé. Independente se Deus leva a pessoa ou não, a sua fé precisa ser inabalável nele. Amém? Eu creio no Senhor. Amém? Deus tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Amém? Tem ou não tem? Tem. Deus tem poder, todo tipo de enfermidade. Então, isso faz com uma pessoa que não foi curada, faz você entrar em crise? Não, não pode. Você não pode entrar em crise porque uma pessoa não foi curada. Amém? Fala para o seu irmão assim, não entre em crise se alguém não foi curado. Amém? Depois, aqui na frente, eu vou mostrar para você uma série de coisas que impede a cura, porque de repente a pessoa não foi curada e seja um daqueles problemas, aí você vai colocar a culpa em Deus, abandona a igreja, abandona Deus, e Deus não tinha nada a ver com o negócio, de repente era uma daquelas causas pelas quais as pessoas não são curadas. É por isso que nesse estudo eu fiz uma lista de coisas que impedem a cura na vida de uma pessoa. Agora, há diversos exemplos na Bíblia de homens de fé que adoeceram, tá? Homens de Deus que ficaram doentes, tá? Homens cheios de fé, homens que andaram com Deus e alguns chegaram até a morrer. Quer ver uma coisa? Eliseu. O profeta Eliseu é um exemplo disso. A Bíblia diz que ele padeceu de uma enfermidade que acabou levando ele à morte. 2 Reis 13, versículo 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer. Se não vem a enfermidade, Eliseu não morria, ficava aí, estaria aí até hoje. Até o osso dele ressuscitou alguém, né? Então, tinha que acontecer alguma coisa com Eliseu, né? Então, Eliseu morreu de quê? De uma enfermidade, irmãos. De uma enfermidade. Era homem de Deus, era, mas a enfermidade veio. Muito bem, Timóteo. Timóteo foi outro homem de Deus. Paulo recomenda a Timóteo, tá? Um remédio caseiro. 1 Timóteo 5:23, por causa dos problemas de estômago que Timóteo tinha. Aí Paulo diz assim, 1 Timóteo 5:23, não continues a beber água somente, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Timóteo frequentemente estava enfermo. Timóteo frequentemente estava enfermo. Era um homem de Deus? Era. Era um pastor? Era. Tomava conta de uma igreja em Éfeso. Mas, de vez em quando, ele tinha que padecer, de vez em quando padecia de uma enfermidade e precisava da cura do Senhor. E Paulo recomenda ele tomar um pouquinho de vinho para isso. Trófimo. Vamos para Trófimo. 2 Timóteo 4:20. Ao final do seu ministério, Paulo registra a doença de um amigo que ele mesmo não conseguiu curar. 2 Timóteo 4:20. Erasto ficou em Corinto.
Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Olha só. Paulo, quem foi Paulo, irmãos? Poxa, Paulo foi um missionário. Paulo era um homem extraordinário. Através do ministério dele, pessoas foram curadas? Foram. Ressuscitadas? Também. Pessoas ressuscitaram através do ministério de Paulo. Agora, o que acontece? Paulo sai de Mileto e deixa uma pessoa da equipe dele doente. Eu pergunto para você, ele orou para aquele homem? Ah, com certeza ele orou. Paulo orou por Trófimo. E ele foi curado? Não, não foi. Paulo deixou ele doente. Imagine. Eu quero que você imagine isso. Tá? Paulo deixa Trófimo doente em Mileto. Outro amigo de Paulo, chamado Epafrodito. Tá? Cada nome, né? Ainda bem que você mora no Brasil, né? Não tem esses nomes, né? Epafrodito. Também podemos mencionar esse camarada que ficou muito doente. Filipenses 2, versículo 25 e 27. Julguei todavia necessário mandarmos até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouviste que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então Epafrodito ficou doente? Ficou. Foi curado? Foi curado. Deus se compadeceu de Epafrodito e ele foi curado. Paulo não conseguiu, outro foi curado. Paulo foi agente cura na vida dele. Agora, irmãos, o que falar de Jó? Temos aí no caso de Jó. Jó foi afligido durante vários meses por uma enfermidade. A Bíblia diz que ele foi afligido com Satanás, com uma permissão de Deus. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos. Gente, tumores malignos, o que era isso? Câncer. Desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó ficou desfigurado. Quem conhecia Jó, quando olhava para ele, não sabia mais que era o Jó. Tá? Sentado em cima de cinzas. Certo? Então, Jó, homem de Deus, ficou doente? Ficou. Recebeu uma enfermidade, um ataque maligno, um ataque do diabo. Tá? Agora, já disse para você então, que homem de Deus pode ficar doente também. Mas agora vamos para o que é mais interessante. O que é mais interessante é o seguinte, é que Deus pode curar todas as enfermidades. Amém? Então, ficar doente, você pode ficar doente. Mas o Deus que nós servimos, Ele tem poder para curar todo tipo de enfermidade. Amém? Glória a Deus. Irmãos, é isso que a gente vê na palavra. E eu quero que você tome posse disso. Então Deus pode intervir na vida de uma pessoa e Deus pode curá-la? Pode. Deus pode curar qualquer pessoa. Deus pode curar de qualquer enfermidade. Eu quero dizer para você que para os médicos existe uma enfermidade que você chega lá no seu plano de saúde lá, aí a enfermeira, ou então chega lá no PA, para dizer o que você tem, o que você está sentindo, a enfermeira-chefe, ela te dá uma cor. Se ela te deu verde, é que sua enfermidade ela é tranquila, não precisa correr, não precisa de pressa, você vai ficar o dia inteiro lá sentado esperando e vai sair de lá curado sem ser atendido. Tá? É por aí mesmo. Se ela te der uma fichinha amarela lá, mais ou menos. Agora, se ela te der um vermelho, você vai passar na frente de todo mundo. Está entendendo? Então, para os médicos existe o quê? Existem níveis de gravidade.
Um é grave, outro é médio, o outro não é grave. Agora, para Deus, não tem esse negócio. Deus cura aquele que é verde, aquele que é amarelo, aquele que é vermelho. Deus cura qualquer tipo de enfermidade. Deus cura uma dor de cabeça e Deus cura o câncer. Amém? Então, nosso Deus não tem nenhum limite de coisa que você possa dizer, isso aqui Deus não pode fazer. Não, Deus pode curar qualquer tipo de enfermidade na vida de uma pessoa. Então nós precisamos ter essa convicção, Deus cura qualquer tipo de enfermidade. Não tem nenhum tipo de enfermidade que Deus não cura. Como eu posso te provar isso? Lá no texto que nós lemos de Mateus 4, versículo 23 e 24, diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando o quê? Toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Você vai encontrar na Bíblia que Jesus sempre curou toda sorte de enfermidade. Você nunca vai encontrar na Bíblia uma situação sequer que Jesus não pôde curar. Aliás, tem sim. Lá em Nazaré, Jesus não pôde fazer muitos milagres ali. Mas por que ele não pôde fazer milagres ali? Por causa da incredulidade do povo. Incredulidade do povo. Depois eu vou chegar lá e vou dizer isso para você. Irmãos, tem situação que para a pessoa ser curada, ela tem que sair do ambiente que ela está. Jesus foi curar um cego. E quando Jesus chegou na aldeia para curar o cego, para curar aquele cego, Jesus tirou ele da aldeia. Por que Jesus tirou ele da aldeia? Porque a comunidade era incrédula. Irmãos, tem situação, se você for ministrar a cura, não vai acontecer, porque o povo que está em volta é incrédulo. E se o povo que está em volta é incrédulo, você está exercendo fé, mas eles estão com negatividade, declarando que não vai ser curado. Lembra de Jesus na casa da filha de Jairo? O que Jesus faz? Jesus deixa todo mundo lá de fora, por quê? Porque o povo está dizendo assim, ela já morreu. Aí ele deixa todo mundo lá de fora e entra lá dentro só com três: Pedro, Tiago, João e a mãe e o pai da menina. Então você tem que sair em determinados momentos de quem não tem fé, de quem não colabora com o exercício da fé. Mas vamos em frente. Então Jesus curava todas as doenças e todas as enfermidades. Amém? Paz, se eu souber, responde. Se eu não souber, perguntas universitárias. Tem várias coisas que as pessoas dizem ali. Depois a gente vai explicar isso aí lá na frente. Porque a gente não resolve essa metodologia de cura, porque isso não tem metodologia. Cada um Jesus faz de um jeito. A um Jesus diz assim: o cego parte viu. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então vê. Jesus nem encostou a mão nele, nem orou por ele. O outro Jesus teve que colocar barro nos olhos e mandar empatar no tanque de Siloé. Tá? Isso faz o quê? Isso é para gerar fé nele. Se ele tivesse fé, ele ia se lavar. Se ele não tivesse fé, ele nem ia lá, porque estava cego ainda. Tá? Tem casos que Jesus tem que cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Não existe regra nenhuma, não. Agora eu vou dizer para você uma outra coisa também, que alguns teólogos eu já vi isso, tá? Algumas pessoas dizem. Tá? Hoje nós pegamos DNA de qualquer coisa. Qualquer coisa você pega o DNA. Não pega? Pois é, o cuspe de Jesus é o quê? Tem o DNA de Jesus. O que Jesus fez? Colocou o DNA dele no céu, com o cuspe. Está entendendo? Entendeu? É por isso que tem uma igreja aí, igreja do cuspe de Jesus.
fosse o nome de Jesus. Amém. Vamos embora. Amém. Irmãos, você pode até ficar pensar do jeito que você queira, mas o fato de Jesus cuspir no chão e colocar o cuspe dele no cara ou cuspir na língua do mudo, é para você ver o DNA de Jesus poderoso para poder curar. Tem situações que você precisa de uma alteração de DNA para curar. Entendeu? E geralmente quando a enfermidade está lá, ela vem lá do DNA. Tem cura, e para você ministrar cura, você tem que ministrar uma transformação de DNA. Sim, tem casos que você vai ter que orar. Eu estou separando um pessoal aqui que vai estar comigo agora a partir de domingo. Então vou ministrar algumas coisas para eles. Uma das coisas que eu vou ministrar para eles é que tipo de oração se faz em cada caso. Vão ter que ler a situação da pessoa para a gente poder fazer oração específica. E existem determinadas orações que você vai ter que dar uma ordem à cadeia de DNA para ser reestruturada. Amém? Glória a Deus. Isso aí eu não vou ministrar aqui para vocês não. Isso aí eu só vou trabalhar com a equipe que vai trabalhar comigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E uma coisa muito linda também que domingo eu vou falar, pessoal, é sobre a palavra de conhecimento. Vamos ministrar sobre a palavra de conhecimento para poder o povo poder aprender a ser usado por Deus nisso. Bem, vamos lá. No ministério terreno de Jesus, todos foram curados, todos que buscavam Ele por cura eram curados e eram libertos. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a minha pergunta para você é o seguinte: salvação é para todo mundo ou é só para um grupo de pessoas? Salvação é para todos. Amém? Amém? E a cura? Deixa eu dizer uma coisa para você que você já se esqueceu. E eu já falei isso aqui. E eu quero que você se lembre, por favor. Eu disse aqui uma coisa. Eu disse para você que no grego o verbo salvar, sozo, é o mesmo verbo curar. Tá? É o mesmo verbo. Se a salvação é para todos, a cura também é para todos, é o mesmo verbo. Amém? Amém? Então Deus quer curar todos? Quer. Deus quer curar todos. Tem muitos impedimentos que nós mesmos colocamos impedimento para a cura, mas que é da vontade de Deus curar todas as pessoas, é da vontade de Deus curar todas as pessoas. É da vontade do Senhor. Então, quando você ora por cura, você está orando de acordo com a vontade de Deus. Agora, analise comigo uma coisa: se dá vontade de Deus curar todos, então, quando a Bíblia diz aqui que todos os que foram a Jesus foram curados, se Jesus curou todos, e se não fosse da vontade de Deus curar todos, então Jesus estava trabalhando contra a vontade de Deus. Está entendendo? Se não fosse da vontade de Deus curar todas as pessoas, como Jesus curou todos que foram a Ele, então Jesus estava trabalhando contra a vontade de Deus. E Jesus trabalhou contra a vontade do Pai? Não, de forma nenhuma. Pelo contrário, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquilo que o filho vê o pai fazer, o filho faz igual. Então todos que foram curados é porque Jesus viu o pai fazer. Posso ouvir amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Então eu digo para o irmão assim: a vontade de Deus é que todos sejam curados. Como apareceu essa água aqui? Não vi não. Amém. Amém. Glória a Deus. Um anjo me serviu. Deus abençoe esse anjo aí.
Amém. Nem vi. Mas veja bem, então é da vontade de Deus que todos sejam curados. Amém? Muito bem. Se é da vontade de Deus que todos sejam curados, quando eu oro pela cura de uma pessoa, eu estou trabalhando em harmonia com a vontade de Deus. Amém? Você está entendendo? Quando você põe óleo na cabeça de uma pessoa e ora pela cura dela, você está trabalhando em harmonia com a vontade de Deus. Deus vai honrar a tua fé, porque você está em harmonia com a vontade dele. Amém? Então nunca pense que Deus não quer curar. Nunca pense isso. Gente, as orações mais incrédulas quem faz são os crentes. As orações mais incrédulas quem faz são os crentes. Porque eles oram por cura, e depois dizem: Senhor, mas não faça a minha vontade não, faz a sua. Mas qual é a vontade de Deus? Curar. Então, o que Jesus disse? Jesus disse que você tem que ligar na terra, e quando você liga na terra, você liga no céu. Amém? Então o que nós temos que fazer? Ligar na terra a saúde da pessoa, a cura da pessoa. Quando nós ligamos na terra, é ligar para os céus também. Tá? Então, a vontade de Deus é a cura. A vontade de Deus é que todos sejam curados. Amém? Muito bem. Agora, tem impedimento para a cura, irmão? Tem. Às vezes nós encontramos alguns impedimentos para a cura. Tiago 5,16 diz que a gente deve confessar todos os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Então quer dizer, se tiver pecado que não foi confessado, isso impede a cura. Tá? Outro impedimento para a cura é opressão maligna. Tá? Doenças onde tem uma operação maligna. Tá? Me chamaram para orar por uma moça. Aí eu fui na casa dessa moça orar. Cheguei na casa da moça, ela estava em cima de uma cama, pé e osso. O médico tinha mandado para casa para ela morrer em casa. E eu perguntei à família assim: o que ela tem? Eles disseram: ninguém sabe. Os médicos também não sabem. Ela não come, ela não anda, tá? Não fala, está em cima da cama vegetando para morrer. O médico mandou morrer em casa. Havia já alguns meses que ela estava assim, foi se definhando até chegar naquele momento. Eu me assustei com aquela situação e disse: Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me revele o que está acontecendo aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Que situação é essa? E então, irmãos, a moça estava com um lençol branco por cima dela, e eu fui nos pés e segurei nos pés dela. E comecei a orar. E naquele momento, o Espírito Santo disse assim: ela pisou em terra de cemitério, trabalho feito. Não era para ela, mas ela pisou na terra de cemitério, trabalho feito. E aí é o que? É espiritual. Aquela entidade que foi oferecida lá, ela pisou em cima e aquela entidade estava matando aquela mulher. Aí pronto, aí eu já sabia o que era. Então agora eu sei o que é. Então agora eu vou lá em cima desse negócio. Ordenei, ministrei, né? Mandei embora, tá? Determinei tudo que tinha que determinar e bora para casa, sabendo que a menina ia se recuperar. Menos de uma semana ela estava bem, levantou e foi trabalhar e estava ótimo. Né? Então, eu quero que você compreenda que muitas vezes o impedimento da cura é um espírito maligno. Você vai dar remédio, você vai levar para o médico, você vai fazer todo tipo de raio-x, de exame, não vai dar nada. Nada. Nunca dá nada. Tá?
teve um irmão daqui da igreja, hospitalizado, mais de 60 dias, não, 60 dias foi quando eu fui lá. Comecei a visitar, ele ficou mais do que 2 meses lá. E a gente vendo o irmão se definhando a cada dia. O que é? Câncer. Aí fizeram toda a investigação, não é câncer. E o irmão foi emagrecendo e foi perdendo peso em cima da cama. E o cara vomitava até os bofs. Parava nada no estômago. Pneumonia. Trataram, não era pneumonia. Tuberculose no pulmão. Ou no pulmão não. A tuberculose em outro lugar. No intestino. Tuberculose no intestino. Eu nem sabia que tinha isso. Não era também. Aí foram fazendo os exames e investigando. Nada era. Tudo que iam fazer, descobrir. Aí fizeram uma endoscopia dele. O estômago dele estava em carne viva. Por dentro. Todas feridas de tudo quanto é jeito. Então é úlcera. Vamos tratar a úlcera do negócio todo. Irmãos, eu só sei dizer que o meu genro é enfermeiro. Um amigo dele encontrou com ele e disse assim: o fulano é da sua igreja? Ele falou: os médicos deram só essa semana para ele. Aí o meu genro disse para mim: olha, o fulano está internado lá no hospital e os médicos deram só essa semana para ele. Gente, eu saí do louco, falei: vou para o hospital. Fui para o hospital. Cheguei lá, estava a família toda reunida. Eu disse: Deus, o que é esse negócio? E todo mundo orando, a família toda orando, família evangélica, e o menino lá já nem falava mais. Aí o Senhor disse para mim assim: é espiritual, tem que fazer libertação com ele. Como que você faz libertação com alguém que está aqui no hospital? Todo cheio de aparelho. Não tem jeito para fazer a libertação. Tá. Não estava na UTI não. Tirava, então tem que colocar no quarto, tá? Aí o que eu fiz? Eu disse para a esposa dele: você pode ir no meu gabinete? Amanhã? Posso. Então amanhã vai no meu gabinete 9 horas da manhã. Quando a irmã chegou no meu gabinete 9 da manhã, eu parti de um pressuposto que quando você casa, os dois são uma só carne. E se é uma só carne, então eu falei: olha, vou fazer isso. Você está preparada? Posso? Pode. Então tudo bem, eu vou chamar em você o demônio que está dentro lá. Tá? E eu chamei. Tá? Chamei. Irmãos, fizemos a libertação com a moça, com a mulher. Fizemos a libertação com ela. Eu fui para o hospital e disse assim: no final da semana você está em casa e os médicos não vão saber o que você teve. Isso era no início da semana. Tá? Quando chegou na sexta-feira, ele teve alta e os médicos até hoje não sabem o que ele teve. Então o que é impedimento para a cura? Demônio. Quando a situação é demoníaca, é um impedimento para a cura. Você vai estar orando por cura, mas enquanto você não expulsar o demônio, ele não é curado. Tá? Não, aí eu não sei. Isso aí Deus não me falou. Nesse caso aí Deus não disse nada não. Bem, terceiro impedimento para a cura é quando você tem um espírito implacável e não perdoa. Se a pessoa não perdoa, não adianta que ele não vai ser curado. Você pode ministrar cura na vida dela que não tem cura. Por quê? Porque ela não perdoa. Tá? Quem não perdoa, não adianta, você não recebe cura. A gente vai orar, vai ministrar, mas não vai acontecer nada. Tá? Medo ou ansiedade? Quem tem medo e ansiedade também, tem os versículos bíblicos aí, depois você vai no aplicativo e lá tem os versículos, tá? Você vai ver. Então, medo e ansiedade também atrapalham a cura. Enfraquecem na fé ao olhar para os sintomas. Irmãos, tem gente que você ora por ele foi curado, mas ele ainda está sentindo a dor.
Ele ainda está sentindo a dor. Aí o que ele faz? Ele olha para a dor. Ele não toma posse da palavra. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem que entender uma coisa. Pelo amor de Deus, entenda isso, irmão. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem era? Jesus é o quê? Jesus é a palavra revelada. Quando Deus vai recriar o mundo, o que ele fala? Ele libera o quê? A palavra cria, a palavra muda a história, a palavra muda destino. Então, quando a gente ora, nós determinamos a palavra de cura, em cima de uma palavra de Deus, de que Deus quer curar a todos. Então, quando nós liberamos a palavra, você tem que agarrar a palavra, você tem que ficar na palavra. Se a palavra diz isso, eu fico com a palavra, porque toda vez que a palavra é semeada, lembra da parábola da semente. Toda vez que a palavra é semeada, o diabo vai tentar roubar a palavra. O diabo sempre vai tentar roubar a palavra, porque se ele roubar a palavra, você não tem aquilo que é dos pés até o pescoço. Tá? Jamile ficou lá toda engessada. A Jamile devia ter, eu acho que uns 4 anos de idade, porque até 4 anos ela fez 12 cirurgias. Foi uma das últimas, foi essa. Então, muito bem. Quando isso, Jamile saiu da sala de cirurgia, foi para o quarto. Quando passa o efeito da anestesia, a Jamile começa a chorar. Filha, o que você tem? Pai, está coçando o gesso. Está tudo coçando o corpo. Agora imagine, você vê sua filha toda engessada, e ela chorando, está coçando, e você não tem nem como enfiar a mão lá dentro para coçar, nem enfiar nada dentro do gesso. E a menina aos prantos, chorando. O que eu sabia fazer? Orar. Então eu vou orar. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se 2 concordarem em pedir qualquer coisa vai ser feito por meu Pai que está nos céus. Eu me baseio na palavra e eu começo a orar. Deus, tira a coceira da minha filha. E ela chorando. Entrou a noite. Passou? Não, pai. Está coçando, chorando. E aí o diabo diz assim: isso não funciona. Olha que está coçando. Então é para você olhar o quê? O sintoma. O sintoma está lá. Ela não vai continuar assim. Irmãos, eu guerrei a noite toda. Foi a noite toda orando, dizendo a palavra de Deus é verdadeira, e o diabo dizendo não é verdadeira, está coçando, ela está chorando. O diabo só dizia para mim, no final só dizia para mim assim, ela está chorando, e ela chorava e eu orava, ela chorava e eu orava, a noite toda, e amanheceu um dia, e aquela guerra, aquela briga, porque era mês de dezembro, quando saísse do hospital, tá, 60 dias de gesso, ela tinha que passar um janeiro todinho de gesso. Imagina passar o janeiro aqui, Vitória todinho naquele gesso, tá? Aí o que eu tinha que fazer? Orar, irmãos, guerrear. E como eu guerreei, até que chegou o momento que ela disse, pai, passou. Glória a Deus. 60 dias de gesso e ela não reclamou. Mas por quê? Foi guerra entre o quê? O sentimento e a palavra. O sentimento e a palavra. Quando você receber uma oração de cura, você não pode olhar para o sentimento. Ah, a dor está aqui ainda. Não. Você tem que tomar posse da palavra. Você tem que tomar posse da palavra. Ah, mas ainda está doendo. Ah, mas ainda está isso. Não, meu irmão, toma posse da palavra. Pode até estar doendo, mas curado eu já fui. Amém? E essa dor vai sair, ela vai embora, porque eu já fui curado. Amém? Se você tomar posse da palavra, é curado. Agora, se você olha para a dor, onde é que nós vamos observar isso, irmãos? Romanos 4, 19. Lê, por favor, Romanos 4, 19, rapidinho. Romanos 4, 19. Deus deu uma promessa para Abraão. Você vai ser pai, e o camarada já era velho. E Sara também, já tinha passado o tempo das mulheres. E aí o que acontece?
A Bíblia diz o quê? Se Abraão olha para o corpo dele, qual era o sintoma? Jamais vou ter filho. Se ele olha para Sara, Sara não ovulava mais. Tá? Então, se ele olha para isso, eles teriam filho? Não. Mas o que a Bíblia diz aí? Abraão não enfraqueceu na fé. Olha aí, não enfraqueceu na fé. Diga para o teu irmão, não enfraqueça na fé. Amém? Você não pode enfraquecer na fé. Amém, querido? Olha, deixa eu só passar rápido aqui. O povo também pode ser impedimento para a cura, dependendo do povo. Se o povo é incrédulo, não olha para a cura que vem de um povo incrédulo. Tá? Já te falei isso. Ensino bíblico errado. Tem 4 ensinos bíblicos errados aí que eu coloquei, depois você vê lá. Negligência dos presbíteros da igreja. Tem igreja que os líderes não oram por cura, eles não têm fé para orar por cura. Tá? Descuido da igreja em buscar e receber os dons, a operação de milagre, de cura. Tá? Então, às vezes a igreja não busca, a igreja não ministra, a igreja não é incentivada a operação dos dons espirituais. E isso impede a cura de uma igreja, quando a liderança, quando a igreja não incentiva isso, tá? Incredulidade na comunidade, irreverência nas coisas santas do Senhor. Muito bem, para eu terminar, faltam só 2 minutos aqui, eu quero falar sobre praga, tá? Para a gente terminar. Deus envia praga? Envia. Êxodo 15, 26. Diz que o Senhor enviou pragas no Egito. Deus enviou as pragas no Egito. Tá? Então o que nós percebemos em Êxodo 15, 26 é que tem enfermidades que são pragas. É punição de Deus sobre uma nação, por causa do pecado da nação. Isso é o caso do Egito. Deus enviou enfermidades sobre os egípcios. Também, se observarmos os mandamentos de Deus, Deus vai cumprir a palavra dele e nós seremos guardados na hora do castigo, na hora da praga. É aquele negócio. Está vindo uma praga aí de dengue, de chikungunya, de zika, de não sei o que tem lá. Gente, isso é praga, tá? Isso é praga. Então, isso é a mão de Deus trazendo punição ao povo, para trazer o povo para uma vida com o Senhor, ou seja, pelo pecado da nação, seja de forma for. Agora, o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que, do jeito que Deus preservou Israel dentro da terra do Egito, e a praga aconteceu lá, mas não aconteceu aqui, Deus também preserva a sua igreja, Deus preserva os seus. Tá? Então, Deus preserva. Amém? A enfermidade como praga para um povo desobediente. Lá em Deuteronômio 28, versículos 58 a 61, você vai ver que o Senhor diz: se você não guardar a palavra, se você não guardar as palavras desse livro, dessa lei, se você me desobedecer, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência. Grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Então a palavra está dizendo que se você não obedece a Deus, não obedece a palavra de Deus, vem praga sobre a sua vida. Aí a gente vai orar, o pastor vai orar, você está debaixo de uma praga, como é que resolve? Não resolve. Não resolve, irmão. Então, nós precisamos entender se é uma doença, nós precisamos entender se é uma enfermidade, nós precisamos entender se é uma praga, que é um castigo de Deus. Jesus curou pessoas que estavam debaixo de praga. Quer ver o negócio? É impressionante isso. Marcos 3,10. Marcos 3,10. Diz assim: pois curava muitos, de modo que todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para tocar. Está vendo? Na sua Bíblia tem a palavra enfermidade aí? Marcos 3,10. Todos que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para tocar. A palavra grega aí é mastis, que é o que? Praga. Todos que padeciam de qualquer praga se arrojavam a ele para tocar.
Tá? Então Jesus curou pessoas de pragas? Curou também. Então o que eu quero concluir? Eu quero concluir dizendo que há doenças físicas que podem ser tratadas pela medicina, mas nós podemos orar por qualquer doença e ministrar no nome de Jesus que nós temos da parte de Deus a vontade dele para curar. Amém? Glória a Deus? Amém. Tem restrição para cura? Para Deus? Não tem restrição para Deus. Tem restrição para nós orarmos por uma pessoa? Também não. A restrição vai ser só na vida dela, mas da nossa parte nós podemos orar por qualquer pessoa. Amém? Glória a Deus. Eu quero te desafiar a orar, irmãos. Eu quero te desafiar a orar. Eu quero ver um povo que tem testemunho de cura aqui. Amém? Quando se trata de enfermidade, aí já não é só mais uma oração de cura. Quando se trata de enfermidade, você precisa fazer um levantamento de maldição hereditária, pode ser maldição hereditária, tá? Aí você tem que ministrar libertação, guerrear contra a enfermidade, tá certo? E, assim, ministrar a vida da pessoa, mandando embora toda a opressão maligna, todo espírito maligno, tá certo? Aí a oração já é diferente, não é orar ordenando a enfermidade, não, é ordenar o espírito da enfermidade. Então é por isso que tem vários tipos de oração. Isso eu vou ensinar para a equipe no domingo, tá? Depois do culto que é assim. Tá? Bem, agora, para a gente fazer um fechamento aqui, quando nós estamos diante de uma praga, é porque tem pecado e Deus está punindo. A praga é generalizada. Tá? Nós devemos buscar Deus de 3 maneiras. Primeiro, orar por livramento. Deus promete nos livrar das pragas. Êxodo 12, versículo 13. Êxodo capítulo 12, versículo 13. O que Deus falou com o pessoal de Israel? Mata o cordeiro, pega o sangue e passa o sangue aonde? Nos lugares da porta. Para que você vai passar o sangue lá? Está lá no texto. Não haverá entre vós praga destruidora. Quem tem a marca do sangue, a praga não entra, passa longe. Vou repetir. Onde está a marca do sangue, a praga não entra. Ela pode estar na cidade toda, mas onde tem a marca do sangue, você está guardado por Deus. Amém? Essa é a marca do sangue de Jesus na sua vida. Onde tem a marca do sangue, se houver uma punição de praga, você está guardado pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Glória a Deus. Poxa, isso é tremendo, isso é demais, irmãos. Glória a Deus por isso. É por isso que o Senhor manda a gente celebrar a ceia. Quando você celebra a ceia, o que você está fazendo? Você está comendo da carne e do sangue de Jesus, você está se aliançando com Ele. E isso aqui é saúde para você, é a marca dele na sua vida, amém? Agora, no Salmo 91, versículo 9 a 11, diz assim: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Amém? Ore por proteção, toma posse da palavra de Deus, esteja escondido no esconderijo do Altíssimo, porque aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, a praga não chega lá. A praga não chega lá. Tá? Eu tenho uma visão muito linda desse Salmo 91, porque a Bíblia diz assim, que aquele que está escondido no esconderijo do Senhor, pensa você no esconderijo, que Deus fez no esconderijo, e Deus colocou você lá naquele esconderijo, e nem o diabo consegue saber onde é esse esconderijo, porque Deus te escondeu lá. Amém? Praga chega? Não chega. Não chega. Amém? Ah, irmãos, sinceridade, tem algumas coisas que é difícil para minha cabeça entender. Tá?
Porque eu não entendo como que às vezes a gente fica reclamando de enfermidade, tomando remédio. A palavra de Deus vale ou não vale? A palavra de Deus é real ou não é? Eu estou escondido nos esconderijos dele ou não estou? Ou do contrário, isso é mentira, não vale? Deus é mentiroso ou Deus é verdadeiro? Se Deus é verdadeiro, se tem um esconderijo, se eu pela fé tenho certeza que eu estou nesse esconderijo, praga não pode chegar lá, olha. Ele diz na palavra dele que praga nenhuma chega. Amém? Você está entendendo, meu irmão? Então onde está o problema? O problema está em eu tomar posse da palavra. Eu tenho que tomar posse da palavra. A palavra diz que o Senhor fez um esconderijo e eu estou nele. Não tem capeta nenhum que vai me encontrar lá, estou escondido em Deus. Não tem praga nenhuma que vai chegar. Vivo caiu ao meu lado, tens à minha direita, mas tu não serás. É verdade ou não é? Eu tomo posse ou não tomo? Está entendendo, irmão? Eu estou ministrando para você, não é só para a gente criar aqui uma equipe para orar por cura, não. Eu estou ministrando para você ser liberto de todo tipo de enfermidade, você ter saúde, ter vida, ter paz, ter o shalom. Depois eu vou trabalhar com você sobre o shalom. O que é shalom? Shalom não é só paz, não. É muito mais que paz, porque quando você, todo dia você libera a palavra shalom, por exemplo, o judeu ele não dá paz, ele dá shalom. Shalom é muito mais do que paz, é paz, prosperidade, é saúde, é que a tua alma vá bem, é que tudo seja bem na sua vida. Então, quando todo dia você libera o shalom e recebe o shalom da outra pessoa, você está recebendo uma palavra de bênção sobre a sua vida. O que você está vivendo? Amém? Nós tínhamos que aprender a dar o shalom. Shalom, meu irmão. Amém? Shalom, porque aí você está liberando toda a sorte de bênção sobre a vida do irmão. Tá? Bem, para a gente terminar, eu quero que você abra a sua Bíblia, todos nós vamos ler. 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14, é o último versículo. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Se tiver peste, o que você faz? Humilha, ora, busca e abandona o pecado. E aí o que Deus faz? Perdoa e cura a sua terra. Amém? Amém? Irmãos, é muito mais do que fazer uma oração de cura. É tomarmos posse de uma vida saudável, de uma vida sem praga, sem peste, sem nada. Amém? Glória a Deus. É tomar posse do shalom de Deus na nossa vida. Então eu quero que você se levante agora e você vai orar, mandando embora toda enfermidade, toda doença, mandando embora tudo quanto é coisa ruim da tua vida, e você vai declarar que você está escondido no esconderijo do Altíssimo, que a sua alma está lá, e o inimigo não pode te encontrar nesse lugar. Amém? Você vai tomar posse agora da palavra. Amém? Jesus levou todas as dores, todas as enfermidades, e isso não pode estar na minha vida. Eu quero que você faça uma coisa agora. Põe a mão direita na sua cabeça. E agora você vai orar e ministrar sobre a sua vida. Amém? Libera toda a palavra de bênção. Manda toda a enfermidade embora. Toma posse aí da habitação de Deus, do esconderijo de Deus na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Pastora Shirley, olha aqui. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos tomar posse da Tua palavra. Deus, no nome de Jesus, muitas vezes a dúvida tenta, ó Deus, contra o nosso, ó Deus, contra a nossa vida. Então todo espírito de incredulidade caia por terra no nome de Jesus, porque nós sabemos que o Senhor é conosco. Então que essas verdades, ó
Aleluia. Deus abençoe sua vida.